Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós estamos encerrando o capítulo 6 hoje. Capítulo 6 de Juízes, nós vamos ler a partir do versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: E todos os midianitas e amalequitas, os povos do Oriente, se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que, mais esta vez, faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos, dá-nos graça, Senhor, para que possamos, meu Deus, entender a Tua Palavra e assim, Senhor, sermos orientados por Ti. Aclara, Senhor, a nossa mente no entendimento do texto, dá-nos, ó Senhor, a capacidade de compreender a Tua vontade e que lição o Senhor quer nos ensinar hoje pela manhã. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, a nossa fé nem sempre é uma fé inabalável. Por várias vezes a nossa fé ela dá umas vaciladas. Essa situação de uma fé vacilante pode ocorrer por vários motivos. Pode ser por causa de uma grande provação pela qual nós estamos passando, e em meio aos problemas que nós estamos enfrentando, algumas dúvidas podem surgir, e isso nos levar a ficar em dúvida com relação a algumas questões. Ela pode ser vacilante também por falta de intimidade com Deus, a ausência de oração e de leitura das Escrituras, a ausência na presença do Senhor em culto público, ou seja, se abster dos meios de graça pode enfraquecer a nossa fé. Quando nós não oramos, não lendo a Bíblia, não cultuamos ao Senhor, a nossa fé fica vacilante, nós perdemos um pouco essa confiança que nós deveríamos ter no Senhor. Pecados também podem retirar de nós essas certezas. Viver uma vida dúbia, quando nós estamos em pecado ou acumulando pecados, isso pode nos gerar também uma fé vacilante. Ou seja, existem muitos motivos pelos quais a nossa fé pode ser abalada e nossa confiança do Senhor dar uma titubeada nesse processo. Nós precisamos entender então que o Senhor tem muita paciência conosco nessas horas. É bem verdade que quando a gente pensa que todos os homens de Deus tiveram uma fé inabalável, nós vamos ver que não é bem assim. Que homens como Abraão, mesmo sendo reconhecido pela sua fé, teve medo, se assustou, tentou realizar um projeto paralelo. Isso tudo é uma fé que por vezes é abalada. Mentiu diante de Faraó dizendo que Sara era a irmã, tentou dar um jeitinho com a mulher, junto com Agar,
para ter um filho da promessa no meio desse processo. Muitos deles oraram, um deles, por exemplo, orou e parou de chover, depois orou, voltou a chover, uma mulher o ameaçou de morte e ele fugiu com medo, se escondeu lá no meio do mato, dizendo assim: agora eu vou morrer. A nossa fé vacila. Os próprios discípulos enfrentaram isso. E o próprio Jesus falou que a fé deles era pequena demais, porque por várias vezes a nossa fé vacila. A questão toda é ver como o Senhor trabalha conosco quando a nossa fé é vacilante. Nós vimos já nas últimas semanas que o texto que descreve Gideão é fantástico e é enorme. Entre os juízes que são descritos aqui no livro de Juízes, esse é aquele que você tem mais detalhes. É interessante porque tem juiz que praticamente não tem detalhe nenhum. Nós já vimos um juiz onde um único versículo descreve tudo o que existiu na história dele. Com Gideão é diferente. Tudo é visto em câmera lenta, com muitos detalhes. O texto começou no capítulo 6, dizendo que eles estavam com um problema pelo menos há 7 anos. O problema é que os midianitas se organizavam em assaltos, invadiam as plantações e as cidades, roubavam tudo que eles produziam todos os anos. 7 anos. Pela primeira vez, o texto vai nos dizer que Israel enfraqueceu, mirrou diante disso. É óbvio, você produz e é roubado todo ano, começou a faltar comida para as pessoas. E diante dessa angústia de faltar comida por causa da quantidade de assaltos, e eles eram muitos, o texto chega a usar a expressão gafanhotos por 2 vezes. Então, por causa disso, eles clamaram ao Senhor, rogando ao Senhor graça e misericórdia para que o Senhor os livrasse. E então, a partir do versículo número 11, nós vimos que o próprio anjo do Senhor, Jesus Cristo, pré-encarnado, se encontra com Gideão e tem uma conversa com Gideão. A conversa é esquisita, porque já começa chamando Gideão de homem valente, o Senhor é contigo. Gideão está escondido, tentando colher trigo no meio de uma plantação de uvas, para que ninguém desconfie. Ele está tentando esconder comida, porque não tem. Ele culpa o Senhor, porque diz que foi Deus que abandonou Israel. Ele conhece as histórias, sabe de quando Deus está com o seu povo, ele produz grandes livramentos, fez isso com Moisés, mas Deus não está fazendo isso de novo. E aí então, nós descobrimos que o Senhor aponta para Gideão dizendo: é você o novo Moisés, é você o novo libertador, e é por meio de você que o Senhor fará milagres agora. E aí ele age do mesmo jeito que Moisés: Senhor, eu não vai dar, tem que ter outro, não vai dar, eu sou pobre, sou de uma família pequena, na menor tribo de Israel. Então, eu sou da tribo de Manassés, de uma família que é conhecida aqui como os asbieritas. Eu não tenho como andar com isso. E o Senhor diz: não, mas você é o escolhido. Ele adora ao Senhor, a partir do versículo número 18, ele presta um culto ao Senhor e se assusta, inclusive, porque ele tem medo, porque ele descobre que viu o Senhor quando o anjo tocou com um cajado na oferta e a oferta pegou fogo. Ele ficou meio assustado com isso. Diz: não, você não vai morrer, mas você vai ter paz. Ele diz: o Senhor é paz, o Senhor é paz. Mas em seguida o Senhor restaura a adoração. Isso aqui é interessante. A gente viu isso a semana passada. Ele adora, mas como libertador ele precisava restaurar a adoração. E aí ele vai lá e destrói o altar de Baal do seu próprio pai, sacrifica um boi do pai, dá uma confusão terrível. E por isso ele ganha um apelido que vai ser usado no capítulo 7. Se você olhar, a primeira coisa que aparece no capítulo 7, versículo 1 é: então Jerubaal, aquele com quem Baal contende, aquele com quem Baal tem uma briga. E aí, não tem nem dúvida que Baal vai tomar uma surra de Gideão aqui, porque Baal não é nada. Foi o que o pai de Gideão descobriu. Ele disse: peraí, o camarada vem de noite, destrói o altar de Baal, derruba
o poste ídolo, que deveria ser a mulher de Baal, faz um outro altar no lugar, sacrifica outro Deus usando a lenha da mulher de Baal, e Baal não faz nada. E vocês querem defender Baal? Se Baal é Deus, que Baal se defenda, que Baal não está fazendo nada. Só que isso provoca a cidade e provoca, mexe num vespeiro muito grande, que é o que vai acontecer aqui. O texto diz assim que os midianitas, os amalequitas, versículo 33, e os povos do Oriente se ajuntaram. Todo o grupo que estava do lado direito do Jordão se juntou. Aqui o que acontece é que eles estavam muito acostumados a, por muitos anos, saquear Israel. E de repente nós temos alguém que se levanta como autoridade do Senhor. Eles então se erguem para combater Israel com muita força. E passam o Jordão, o texto nos diz que eles se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Eles acampam-se para guerrear. Se você for para o capítulo de número 8, versículo número 10, vai dizer que lá tinham pelo menos 135 mil homens para guerrear. O texto diz assim: então, pois, Zeba e Salmuna encacou e seus exércitos, com eles uns 15 mil homens, todos os que restaram dos exércitos dos povos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens que puxavam da espada, juntando os dois, 135 mil homens para guerrear. Eles agora se põem em posição de combate, porque Gideão vai liderá-los. E aí você vê uma coisa interessante que acontece no versículo de número 34, porque para enfrentar um exército desse tamanho, não pode ser feito de qualquer jeito. E o grande princípio que está por trás do livro dos Juízes é que nós não temos um bando de heróis super importantes. Nós temos homens simples, nós já vimos isso. Nós temos um canhoto, um camarada que é ruim da mão direita. Nós temos um agricultor que com a vara de espetar boi matou um monte de gente. Nós temos pessoas que são pequenas, tirando da tribo de Judá, o resto são pessoas insignificantes. Gideão não é diferente, família pequena, pobre, de uma tribo pequena. Ele mesmo disse, eu não sou ninguém. Mas o texto diz assim, que o grande herói dessa história não são os juízes, o grande herói é Deus. É Deus que é o libertador, é Deus que liberta, Ele é o juiz, e Ele escolhe quem Ele vai usar nesse processo. É por isso que o texto nos diz, versículo 34, que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E essa expressão aqui é interessante, porque olha qual é a palavra que ele usa aqui. Ele diz que o Espírito do Senhor revestiu. É a mesma expressão para vestir. Tem um autor interessante que ele diz, uma coisa interessante. Ele diz assim: o que Deus fez foi que o Espírito Santo vestiu Gideão, literalmente. O guerreiro é o Espírito Santo, Gideão é a roupa que esse guerreiro usa. Gideão é um instrumento, é um meio pelo qual o Espírito Santo iria agir. E o texto diz que ele fica cheio do Espírito Santo, ele fica arrebatado pelo Espírito Santo, e o que ele faz? Convoca exércitos. Ele convoca exércitos porque ele está cheio do Espírito Santo. O texto diz que ele tocou o arrebate. Na verdade, ele trocou uma trombeta, ele produziu uma convocação de guerra. Foi isso que ele fez aqui. Isso era um tipo de toque específico. Quem já foi militar sabe as cornetas tocando. Eu sei que militar gosta muito da corneta do rancho, né? Mas também tem as cornetas para tocar o avante, né? Juntar a tropa. Aqui era uma corneta para juntar a tropa. De repente ele diz que se ajuntaram a ele a família dele, os abiesritas. Ótimo. Pelo menos a família já comprou a ideia. O pai dele era pagão, lembram? Aliás, era judeu, mas era idólatra. E agora ele já se converteu. A família então se junta a ele. Ele consegue conquistar a família. Mas não só isso. O texto diz que a tribo toda se juntou a ele em seguida. Versículo número 35.
A tribo de Manassés se juntou a ele, mas a tribo de Manassés é miudinha. Não, mas a tribo de Asser, a de Zebulon e a de Naftali também se juntaram a ele. Então agora tem muita gente. Tem mais ou menos 32 mil pessoas. Mas eles vão enfrentar 135 mil. E a gente vai descobrir na semana que vem que o Senhor reduziu ainda mais o número de guerreiros. A questão toda aqui é pouca gente. Por mais que ele tenha sido ouvido e muita gente tenha atendido a convocação, por mais que ele tenha conquistado a família, a tribo dele, por mais que outras tribos tenham se juntado com esse exército, a batalha não é uma coisa pequena. Eles vão enfrentar um negócio muito grande aqui. Tem um exército imenso acampado e o número de pessoas que estão ao lado dele é muito pequeno. Falta aí pelo menos 103 mil pessoas, 103 mil soldados para bater de frente a frente com o exército dos midianitas. Não dá para combater assim. E diante de uma dificuldade, como é que você espera que um homem que está cheio do Espírito Santo reaja? Ele vai lá, vai rasgar tudo, ele vai despedaçar, porque a fé dele deve estar muito, muito forte. E nós descobrimos que alguém cheio do Espírito Santo também pode passar por momentos de angústias e dúvidas. Que alguém cheio do Espírito Santo também pode passar por momentos de incerteza. Que de repente, diante de um problema que é grande demais aos seus olhos, ele pode titubear. E aí então é o que acontece no versículo de número 36 em diante. Gideão quer de novo mais uma prova. Já notou que ele faz isso? Ele fez isso lá atrás, quando o Senhor disse: não, Deus é contigo, vá e vença os midianitas. Ele disse: Senhor, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer a adoração primeiro. Deixa eu fazer a adoração. E aí ele vai lá, prepara a adoração e só descobre o que está diante do Senhor quando o anjo do Senhor toca na oferta e a oferta pega fogo. O Senhor chega para ele e diz: vá lá, destrua o altar de Baal que é do teu pai, pega o segundo boi cevado do teu pai, corte o poste ídolo e faça uma fogueira e queime esse boi lá em cima. Ele diz: eu vou, mas vou de noite, porque eu tenho medo do povo da cidade. Ele vacila. E o que acontece aqui no versículo 36 em diante é um vacilo também. E é interessante porque o pessoal quer repetir esse negócio hoje, não é? O pessoal fica mais ou menos nesse negócio: Senhor, veja só, se for da sua vontade que eu faça determinada coisa, Senhor, me dá um sinal, não é? Ficam nessa, né? Senhor, se for da tua vontade que eu vá, que o telefone toque agora, não é? Dizem que uma vez o irmão estava lá orando: Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá uma esposa, Senhor. Aí, de repente ele disse: Senhor, quando eu abrir o olho agora, a mulher que estiver na minha frente, Senhor, é aquela que o Senhor quer para casar. Tinha uma senhora bem velhinha na igreja, 90 e poucos anos, estava na frente dele quando ele abriu o olho. Ele disse: Senhor, eu estou falando sério. A gente fica, mas ficam fazendo isso, já notou? Ficam fazendo um joguinho. Senhor, veja só, se acontecer isso, é da vontade do Senhor. Senhor, se fulano aceitar namorar comigo, é porque é da tua vontade. Vejam só, meus irmãos, isso não é a forma cristã de agir. Mas pastor, por que Gideão agiu assim? Primeiro, porque a fé de Gideão é titubeante. A fé de Gideão, ela é frágil. Segundo lugar, a escritura, ela foi produzida de forma que foi acrescentado luz à medida que ela foi andando. Ela é progressiva. De maneira que nós já sabemos que no livro dos Juízes, eles têm muito pouca informação. Eles não têm a Bíblia nas mãos com muita clareza. É tanto que o livro dos Juízes termina dizendo que eles faziam o que eles achavam certo. E o que o autor dos Juízes está fazendo aqui não é lançando ideias para você copiar. O que ele está fazendo aqui é só contando a história. Por diversas vezes o autor do livro dos Juízes vai fazer um juízo de valor. Ele vai dizer que determinada coisa aconteceu e era errada. Mas na maioria das vezes, ele não está preocupado em avaliar o que essa pessoa fez.
Ele está preocupado somente em contar o que essa pessoa fez. Se essa pessoa fez algo certo ou algo errado, é com base na revelação que nós vamos descobrir se o que ele fez era certo ou era errado. Por exemplo, nós vamos descobrir que Sansão comeu mel que estava dentro da cabeça do leão que ele mesmo matou. E aí o pessoal vem pregar, está vendo? Deus tira mel de onde não tem, Deus vai fazer com que o seu gigante caia, e Deus vai fazer com que haja mel no lugar da dificuldade, e vai você comer o mel, quando na verdade o que ele fez foi uma desobediência direta a Deus. Ele não só ficou impuro para com Deus no dia que comeu do mel, mas ele escondeu do próprio pai e deu para o pai o mel. Então ele não só se contaminou, mas ele contaminou o próprio pai. E o que nós vamos mais ver Sansão fazendo é quebrando os votos que ele tem para com Deus. O que ele fez foi quebrar um voto, foi um pecado. Comer o mel da cabeça do leão foi, na verdade, um pecado. Não foi uma coisa boa. Um pecado. Então, quando nós olhamos uma estrutura como essa aqui, quando nós olhamos um texto como esse, nós vamos nos lembrar de que a Escritura nos ensina como lidar com isso aqui. Como lidar com isso aqui. De como eu devo enxergar isso. Primeiro, era uma situação de fé vacilante que não deve ser imitada. Segundo, eles não tinham a revelação completa e total como nós possuímos para descobrir qual é a vontade de Deus. É por isso que Gideão tem problemas aqui. O texto nos diz que ele, versículo 36, ainda tem dúvida. Se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Eu quero que você note aqui uma coisa importante. Ele já sabe o que Deus quer. Ele já sabe. E o que é que Deus quer? Que ele livre. Deus disse isso por meio do seu anjo. Você vai livrar Israel. Você é o libertador de Israel. O Senhor já tinha dito a ele. Mas ele está assustado. É gente demais para brigar. 135 mil homens não é meia dúzia de pessoas. É muita gente. Ele chega e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me confirme isso. Senhor, se hás de livrar a Israel por meu intermédio. Vamos fazer um teste aqui. Ele pega lã, versículo 37, coloca num lugar, e ele vai fazer um teste de lã molhada. O texto não diz a quantidade de lã que ele usou. Eu não creio que tenha sido um capuchinho pequenininho, não. Eu acho que foi alguma coisa maior. Porque o texto nos diz que a primeira prova foi: Senhor, que durante a noite aconteça que a lã fique molhada de orvalho, mas ao redor da lã esteja enxuto. E o texto nos diz que ele faz isso, versículo número 37, para conhecer se hás de livrar Israel por meu intermédio. Eu quero saber, Senhor, se tu vais livrar Israel por meu intermédio. Então, que de manhã, quando eu acordar, e ele acorda cedo, notou que ele estava meio ansioso. O texto diz que ele se levantou de madrugada no outro dia, foi cedinho lá, pega a lã e está seco ao redor, ele espreme a lã, tirou um copo de água da lã, estava bem molhada, não há dúvida disso. E ele então tem outra atitude. Você pode dizer, milagrão, não é? Milagrão, negócio bom, rapaz. Encher um copo d'água é muita água, não foi um orvalho simples, foi praticamente uma chuva localizada. O negócio foi muita água. Aí ele disse: Senhor, agora deixa eu inverter o negócio, não fica com raiva de mim não. Interessante que ele fica com medo, notou? Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda eu falar só essa vez. Só mais um teste. Agora vamos inverter. Eu vou deixar a lã aqui. Quando for amanhã, eu queria que o lugar tivesse molhado, mas que a lã tivesse seca. Agora é o contrário. Agora é mais difícil. Agora é o contrário. E o texto nos diz que, olha o versículo 40. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deus fez. Pelo menos duas lições a gente consegue tirar rapidamente daqui. Primeiro,
Deus tem muita paciência com a nossa fraqueza. Deus tem muita paciência. Porque se você notar, toda a conversa de Deus com Gideão é lenta e é muito paciente. Deus chega e diz: olha, o Senhor é contigo. É nada, que se o Senhor fosse comigo, a gente não estava nessa situação, eu aqui escondido, o Senhor já tinha libertado Israel, então vá, você é o libertador de Israel, o Senhor vai com você. Não, amigos, não podem não, eu sou uma família pequena, não tenho condição, eu estou dizendo, vá nessa tua força, faça o trabalho, então deixa eu adorar. Eu vou lá, preparo um carneiro cozido, trago aqui com molho, com pão, e coloco em cima da pedra, toca fogo, ai meu Deus, eu vi o Senhor. Ah, vou morrer. Morre não, meu filho, morre não. O Senhor tenha paz seja com você não vai morrer não, você vai ser. Agora faça o seguinte, vai lá, mata o boi do teu pai em cima do altar. Eu vou, mas eu vou de noite. E o Senhor vai fazendo o quê? Nada. É interessante que quando nós lidamos com os nossos filhos, a gente diz uma, mas na segunda a gente já diz bruto, não é? Quando a gente dá uma ordem para o filho desobedece, na segunda vez que a gente dá a ordem, a gente já vai erguendo a voz, falando mais duro, dando uma ameaçada. Na terceira, dependendo do pai, já vai debaixo do cacete, né? Já vai bruto, como é que você pode, como é que você faz um negócio desse? A gente perde a paciência rápido com o filho. Deus não. Deus tem uma paciência impressionante. Deus tem muita paciência. E de repente agora, depois de ter enchido Gideão com o seu espírito, depois de ter feito com que a convocação dele fosse atendida por milhares de pessoas, agora ele chega vacilante e o que Deus faz? Deus faz o que ele pediu. Deus faz o que ele pede, meus irmãos, não porque o Senhor está à nossa disposição. Deus faz o que ele pede porque Deus tem muita paciência conosco. Deus tem muita paciência conosco. Quando eu vejo a forma como Cristo age com os seus discípulos no Novo Testamento, eu vejo o mesmo padrão, como Deus tem paciência. Já notou isso? O tempo todo eles fazem bobagem, o tempo todo eles dizem besteira, e o Senhor fica com paciência, explicando tudo de novo. Só sobre a morte dele, pelo menos umas 3 vezes ele ficou dizendo: gente, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando ele ressuscita, o que é que os discípulos estão fazendo? Tudo com medo, esqueceram. E o que é que ele faz? Explica de novo, vai lá e conta tudo de novo. Gente, você viu, se lembrar, eu expliquei, era para acontecer assim. Então, ele vai lá e explica tudo de novo, ele fica o tempo todo tendo paciência. Isso é uma coisa muito bonita de aprender, meus queridos. O Senhor tem paciência conosco. Ah, pastor, então significa que está tranquilo. Não, não está tranquilo não. Não está tranquilo não. Porque a ausência de uma fé firme, a presença de uma fé vacilante, angustia o nosso coração. A ausência de uma fé firme faz com que eu e você soframos quando estamos passando por isso. Imaginou a angústia desse homem aqui? Deus tem muita paciência, mas a fé fraca produz sofrimento. O que nos leva também a uma segunda lição aqui. O que é que Gideão queria? Será que Gideão queria somente uma confirmação de que o Senhor iria com ele? Será que ele queria só uma confirmação de que ele iria vencer? Era isso que ele queria? Como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu quero saber se é para comprar uma bicicleta ou se é para me casar. Será que ele está querendo fazer esse tipo de pergunta aqui? O que é que ele queria fazer mesmo? E por que esse teste em específico? Por que ele escolheu exatamente esse tipo de teste aqui? Porque o Deus das tempestades, o Deus da chuva, o Deus que controlava a água vinda do céu, era um Deus chamado Baal. E a família de Gideão inteira tinha se acostumado a adorar Baal. E ele tinha confrontado Baal a tal ponto que os homens colocaram um apelido nele. O apelido era Jerubbaal. Que Baal contenda, versículo número 32, que Baal contenda contra ele, que Baal brigue contra ele. Eles estão dizendo que o Deus que controla a chuva brigue contra Gideão. Ele chega agora e ele quer ter a certeza absoluta de quem é Deus.
ele está tentando conhecer a Deus, ele está tentando entender esse Deus que está conversando com ele, e que se coloca agora para enfrentar Baal, porque todos os midianitas são adoradores de Baal, e se ele vai enfrentar Baal, ele precisa saber que esse Deus é maior do que Baal, e ele precisa conhecer a Deus. E qual é a melhor maneira de testar se esse Deus a que ele está servindo agora é maior do que Baal? É fazer uma coisa que Baal jamais faria. Se Baal é aquele que derrama chuva, vamos ver se esse Deus consegue controlar orvalho. É isso que ele está fazendo. Ele está tentando conhecer a Deus. Ele está buscando entender como Deus funciona. E Deus, de forma muito generosa, ele se mostra para Gideão. Deus mostra que ele tem muito mais controle sobre a natureza do que Baal. Porque Baal era tido como aquele que joga chuva espalhado. Mas Deus, ele é capaz de controlar nos mínimos detalhes, até gotículas. É por isso que ele chega aqui e diz: se é para chover, e o Senhor tem controle maior do que Baal, que a chuva, que o orvalho caia num lugar só. Ele está tentando entender como esse Deus tem controle sobre a criação. E é nessa busca de conhecer a Deus, Gideão descobre um Deus que é capaz de ter controle mínimo, nos mínimos detalhes da sua criação. Ele descobre isso. Então o que ele está tentando aqui? Ele está tentando conhecer o Deus a quem ele está servindo. O que nos leva a entender, querido, que você não precisa fazer prova de Deus para conhecer a Deus. O grande problema dos crentes hoje é que os crentes querem conhecer a Deus por meio de experiências. Eles querem conhecer a Deus por meio de visões, de revelações, de coisas desse tipo. E não é possível conhecer a Deus assim. Porque o autor aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus cessado das antigas maneiras de se revelar, revelou-se ultimamente, agora por meio do seu Filho. Ele se revelou de várias maneiras no passado, porque ele precisava ser conhecido, mas Cristo é a revelação final. E nessa revelação final de Cristo, nós temos a Escritura que completa toda essa revelação. Isso nos mostra, queridos, que para que nós consigamos conhecer a Deus, não fica pedindo visão, não fica pedindo sonho, não, porque você vai sonhar e ter uma visão de alguém que você não tem certeza se é Deus. Porque se Satanás se transfigura em anjo de luz, por que você acha que ele não ia chegar mentindo dizendo que era Jesus? Quem te garante que o que você viu era Jesus e não Satanás fingindo que era? Aparecendo até com uma coroazinha de espinho para você. Quem te garante isso? Ah, mas eu tive um sonho. Quem te garante que o sonho não foram atos do seu subconsciente? Quem te garante que os sonhos não foram colocados ali pelo próprio Satanás também, por influência na sua vida? Quem te garante isso? Você não pode ter certeza disso, de forma que para conhecermos a Deus, nós não nos confiamos em revelações extraordinárias. Só existe uma maneira de conhecer a Deus. Você só vai conhecer a Deus por meio das Escrituras. Você só vai conhecer a vontade de Deus pelas Escrituras. Esse é o grande problema do movimento evangélico brasileiro. Eles têm um Jesus, eles têm um Deus que não é o Deus da Bíblia. Eles têm um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E ele não, a gente adora Jesus qual? Qual você adora? O que vocês inventaram? O que vocês acham que ele é? Ou o que Jesus se mostrou por meio das Escrituras? E aí chegam os crentes e dizem: não, eu não consigo acreditar num Deus irado. A Bíblia diz que ele fica irado, e você fica aí todo cheio de mimimi, porque você não consegue adorar o Deus verdadeiro. Você quer um Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e não o contrário. Nós precisamos buscar, queridos, nas Escrituras conhecer a Deus. Se você quer conhecer a Cristo, se você quer conhecer a Deus,
Não é fazendo provas e testes que você vai saber como Deus age. Não é assim que se descobre a vontade de Deus. Você descobre a vontade de Deus pelas Escrituras. Ah, pastor, eu estou querendo saber se é da vontade de Deus que eu me case com fulana. É da vontade de Deus ou não? Vamos fazer alguns testes. A Bíblia diz que, primeiro, ela é casada. Se ela é casada, você não pode casar com ela. Então já começou a tirar metade do caminho, né? 50% de chance dela ser casada. Não é casada não, pastor. Ok. A Bíblia também diz que você não deve se colocar em julgo desigual, porque o casamento misto não é vontade de Deus. Ela é crente? É, pastor, ela também ela é crente. Ok, então vamos lá. Vamos lá, mais um critério. Qual é o nível espiritual que ela possui? Ela é uma crente fiel ou ela é uma crente meia boca? Porque você tem que ter alguém que seja crente fiel para te ajudar e não para te derrubar. Então, ela só é frequentadora de igreja? Não, é crente fiel. Que bom. Ela pelo menos já piscou para você? Queridos, nós precisamos entender que o Senhor revelou como é que Ele quer que nós façamos as coisas. Pastor, eu queria saber se é da vontade de Deus comprar o carro fulano de tal. O seu dinheiro dá para pagar? Porque se o seu dinheiro não dá para pagar, não é da vontade de Deus você comprar. Não adianta você querer um Evoque, é fusquinha, meu filho, não adianta, tem jeito. Porque a Escritura nos ensina a termos cuidado com nossas finanças. Nós precisamos compreender, queridos, de que é uma fé vacilante que busca sinais. A fé verdadeira busca as Escrituras. Ela busca saber quem é Deus lá. Por isso, meus irmãos, ficam-nos alguns desafios para nós hoje pela manhã. A primeira lição que a gente entende aqui, a gente aprende aqui, é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas existem situações demais na vida que podem abalar a nossa fé. E que isso não deve ser uma angústia tremenda em nosso coração, porque afinal de contas somos pecadores. Mas que nós precisamos, em primeiro lugar, identificar o que nos abala a fé. Eu e você podemos passar por essa situação. Nós não somos pessoas especiais a tal ponto de nunca ter dúvida. Pelo contrário, nós somos humanos pecadores. O autor aos Hebreus vai dizer que Elias era um homem como nós, orou e parou de chover, mas o mesmo Elias ficou assustado com algumas situações. Nós não somos diferentes, meus irmãos, mas nós precisamos descobrir o que é que nos está nos levando a sermos vacilantes em nossa fé. Porque quando nós somos vacilantes em nossa fé, nós perdemos qualidade de vida. Pastor, mas estou morrendo de medo do corona, morrendo de medo de morrer, morrendo de medo. Por que você está com medo tanto? Porque você não está firme nas promessas do Senhor. Mas ele prometeu então que eu não vou pegar corona? Não, meu filho, ele prometeu que se você morrer de corona, você vai para o céu. Isso é melhor do que não pegar corona. É isso que ele te prometeu. Então, esteja firme nas promessas do Senhor. Pastor, mas eu estou muito ansioso com conta disso. Ele também te ensinou. Ele disse, não fique ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e Deus, que tem uma paz que ninguém consegue entender, vai encher o seu coração com essa paz. Ele está dizendo, a sua fé vacilante te leva a uma qualidade de vida inferior. Você precisa descobrir como fortalecer essa sua fé. E a maneira que você tem de fortalecer a sua fé é porque quanto mais próximo do Senhor você caminha, mais você vai confiar nele. É relacionamento. Já notou como funciona relacionamento? Num relacionamento você nunca confia na pessoa de cara. Você vai lá, encontra uma pessoa na rua, a pessoa diz, confia em mim, você vai atrás dele. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. A gente não confia nas pessoas sem se relacionar com elas. Mas aos poucos, você começa a namorar com a pessoa, e aí você vai descobrindo quem ela é, e aí você começa a confiar um pouco mais. Mas você tem um histórico terrível, já foi traído várias vezes, não tem mais nem conta disso, todo mundo te enganou, você foi muito machucado nos seus relacionamentos, aí você vai confiando, conhecendo essa pessoa e você vai confiando. Você descobre que essa pessoa, ela é firme em suas convicções, de que não é como todo mundo, e aos poucos você vai entrando num relacionamento de noivado. Olha, fulano está realmente com intenção, pensa que não, casou, agora você tem que entender que essa pessoa realmente
quer compromisso com você. Passa-se algum tempo e você descobre que não faz sentido desconfiar dessa pessoa. Não faz nenhum sentido. O relacionamento produz confiança. Como é que eu posso resolver o meu problema de uma fé vacilante, pastor? Relacione-se com Deus. Relacione-se com o Senhor. Como é que você quer ter uma fé inabalável no Senhor, se você só conversa com Ele no domingo? E tem mais, na maioria das vezes você conversa por terceiros. Você sabe o pessoal que conversa com Jesus só por amém? Tem gente na igreja que só ora amém. Passa a semana inteira sem orar e no domingo, enquanto os outros oram, ele fica, amém, amém. Ele ora por terceiros. Ele terceirizou a oração. Aí ele fica lá no grupo das 6 horas por mim, porque ele não ora, ele não busca o Senhor. E aí quer ter uma fé inabalável? Sem oração, meu filho, você nunca terá uma fé inabalável. Não lê a Bíblia, não busca as Escrituras, não abre a Bíblia nunca. Como dizia Charles Spurgeon, a Bíblia está tanto tempo fechada que tem poeira em cima suficiente para escrever condenação num dedo. Não abre as Escrituras nunca. A Bíblia está amarela só na página do Salmo 90, porque fica aberta para não entrar espírito na casa. Mas o resto não leu, não lê a Escritura. Tem uma caixinha de promessas para não correr o risco de pegar o versículo errado. Queridos, sem leitura das Escrituras, sem oração e sem culto público, não há como ter um bom relacionamento com Deus. Não há como ter uma fé firme. Não há. Se você não conhece a Deus, você não pode confiar nele. Mas o bom disso também é que uma segunda lição que a gente aprende é que como Deus tem paciência com a gente. E mesmo a gente todo angustiado, Ele não fica olhando para a cara da gente, deixa de tu ser besta. Não era assim que a gente diria, né? Ai, Senhor, eu estou angustiado porque eu estou com medo de perder o emprego. Não perdeu ainda. Eu estou com medo de perder o emprego, e se eu perder o emprego eu vou passar fome, se eu passar fome vou ser despejado. Ai, Senhor, eu vou morar na rua, já estou procurando a ponte. Ele não perdeu o emprego ainda, mas está procurando a ponte. Aí de repente nós descobrimos de que Deus tem muita paciência, porque se fosse eu dizer, deixa de tu ser besta, cria vergonha nessa cara, não é? Tu está chorando, né? Não, Deus com muita paciência volta a nos instruir de novo, volta a nos acolher de novo, como um filho, como uma criança que a gente acolhe 1 milhão de vezes no braço, como um filho que está assustado no quarto de noite porque tem monstro escondido debaixo da cama, e você ensina ele a se cobrir, enrolando os pés e a cabeça, que o monstro não pega, porque o cobertor é uma super proteção invisível. O Senhor às vezes, queridos, nos trata feito criancinhas, porque a nossa fé vacilante faz isso. Mas o bom nisso é que Ele é o melhor Pai que existe, e Ele nos trata com muita paciência, porque nós ficamos angustiados, passamos a noite sem dormir, e Ele olhando para você, vai dormir, cara, descansa, eu cuido disso para você. Ah, Senhor, mas Senhor, noite toda sem dormir, Senhor, porque se eu ficar sem dormir, Senhor, amanhã eu tenho certeza que o negócio vai ficar bom. Responda para mim, fica? Quando foi que noite sem dormir resolveu o seu problema? Pelo contrário, você ficou cochilando no trabalho no outro dia. O Senhor nos convida, queridos, a entender da paciência do Senhor. E em último lugar, a última lição, o Senhor nos convida a buscar conhecê-lo mais profundamente. Não por meio de experiências especiais, porque elas podem ser forjadas, e você nunca vai ter certeza se é de Deus. E em muitos aspectos, o que os crentes acham que é de Deus, jamais está registrado nas Escrituras como sendo uma coisa que Deus faria. Para você ter uma ideia, algum tempo atrás, eu não vou dizer a cidade não, como é que vocês conhecem o povo, mas numa cidade aqui de Pernambuco, um culto de oração desses com profeta que tinha uns anos atrás. A profetisa chegou, tinha um casal de joelhos orando, ela botou a mão nos ombros dos dois e disse, estou te dizendo que Deus está dizendo que vocês dois foram feitos um para o outro,
que o Senhor está juntando vocês para vocês dois serem uma bênção. Joia, detalhe, os dois eram casados, com pessoas diferentes. Se separaram, óbvio, porque Deus disse que era para eles dois ficarem juntos. Se casaram assim que o divórcio saiu, porque Deus disse que era para eles ficarem juntos. E se divorciaram de novo, pouco mais de um ano depois, porque não aguentaram um ao outro. Queridos, não é por meio de revelação, é por meio da Escritura. É por meio da revelação do Senhor que nós conhecemos a Deus. Você não pode tentar conhecer a Deus pelo que você vê, pelo que você ouve, mas pelo que Deus se revela nas Escrituras. Por isso fica-nos o desafio de conhecer quem é realmente o nosso Deus, quem é Jesus. E se você quiser saber quem é Jesus, só tem um lugar em que você pode encontrá-lo, é nas Escrituras Sagradas. É por isso que o povo de Deus erra por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, porque é nas Escrituras que nós encontramos a Cristo e a sua obra. Eis o desafio: identificar o que está tornando a nossa fé vacilante e combatê-lo. Nos alegrar em saber que nosso Deus tem muita paciência com a gente e nos animarmos a conhecermos mais do Senhor nas Escrituras Sagradas. Assim a nossa fé vacilante terá muita dificuldade em se manter no nosso coração, e nós estaremos muito mais firmes caminhando nos caminhos do Senhor.